Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Você já parou para pensar no impacto que a asma provoca na vida de milhões de brasileiros? Segundo a Pesquisa Nacional de Saúde, mais de 6 milhões de pessoas acima de 18 anos convivem com essa doença crônica no Brasil. E a asma não é apenas um incômodo respiratório. Ela pode afetar o dia a dia, limitar atividades e, em alguns casos mais graves, levar até a hospitalizações frequentes. O que é mito e o que é verdade sobre a asma? É possível viver bem com a doença? Bom, o 15 Minutos vai responder tudo isso, vai falar desse tema com o médico pneumologista Rodrigo Santiago, que também é diretor médico da Associação Brasileira de Asmáticos. Seja bem-vindo, doutor Rodrigo. Olá, muito obrigado, Giovana. Eu que agradeço o convite. Bom, antes do bate-papo aqui com o doutor, eu também vou apresentar para vocês o Rogério Guimarães, que está aqui com a gente e vai falar outras informações também sobre esse tema. Oi, Giovana. Olá, doutor Rodrigo. Giovana, a asma é uma das doenças mais comuns no país e atinge mais de 6 milhões de brasileiros acima de 18 anos, de acordo com o Ministério da Saúde. Mas esse número pode ser ainda maior. Estudos indicam que a doença pode afetar até 20 milhões de pessoas no país, incluindo crianças. Apesar de não ter cura, ela pode ser controlada com o tratamento adequado, o uso correto de medicamentos e o acompanhamento médico contínuo. O problema é que menos da metade dos pacientes conseguem manter a doença sob controle, o que acaba gerando internações e até casos graves de complicações respiratórias, especialmente em períodos mais frios. Dr. Rodrigo, a asma é frequentemente tratada como uma condição aguda nas emergências, mas na verdade é uma doença crônica. O que diferencia uma crise pontual de um quadro mal controlado a longo prazo? Bom, na verdade a gente precisa primeiro fazer o diagnóstico, para saber que realmente é asma. Pensando num quadro pontual, eu vou dar nome aos bois, né? A gente vai falar de bronquite. Vamos lembrar da etimologia da palavra, dividir na palavra bronquite. It, de inflamação ou infecção. Bronque, de brônquio, que é o tubinho que vai passar o ar, né? Que a gente inspira, a gente vai respirar, vai passar o ar para levar para os pulmões, esses brônquios, né? Se tem uma inflamação nessa localização dos brônquios, a gente vai ter a famosa bronquite. Eu não tenho asma, Rodrigo, não tenho asma, mas eu posso ter, de repente, uma crise de bronquite com falta de ar, com cheiro de peito, de repente associado a uma infecção viral, né? De repente associado a uma exposição inalatória, algum alergeno que vai me causar algum mal na hora de respirar, e tá bom, foi só uma crise pontual em mim que não tenho asma. Agora, se a gente começa a pensar em pessoas que têm um histórico de várias dessas crises de bronquite, uma criança, um adulto, por exemplo, que quando era criança tinha muitas crises de bronquite, a mãe levava direto para o pronto-socorro, fazia muita inalação, e depois, de repente, fica um tempo sem ter nada de crise, e aí volta a aparecer alguns sintomas respiratórios, como pode ser falta de ar, cansaço. Aí eu tenho que pensar na doença crônica chamada asma. Maravilha, doutor. Vou aproveitar então e fazer um panorama rápido aqui. Em 2024, só no primeiro semestre do ano, o SUS registrou mais de 83 mil internações e 883 mortes por agravamento da asma, né? Esses números são bastante expressivos, né? E o senhor acha que essa confusão de asma com bronquite pode levar um paciente até o pronto-socorro, ter o tratamento errado e aí a doença ficar mais grave ainda? Giovana, eu não tenho a mínima dúvida. Infelizmente, isso acontece com uma frequência absurda, gigantesca, e acontece por vários motivos. Essa é uma delas, que o paciente não sabe da sua doença. Ele acha que ele não tem asma. Não, doutor, eu não tenho asma, eu tenho bronquite. Não, o nome da doença é asma. Ou não tenho asma, não, meu irmão que tinha. Vamos lembrar que a questão genética no asmático é muito comum. Então ele às vezes vê um familiar tendo muitas crises, com muita falta de ar, com muito chato de peito, e ele que está com o seu fôlego ruim para praticar esporte, acha que isso é normal. E não necessariamente seja normal. Então falta sim a gente conseguir orientar e conscientizar mais as pessoas, e por isso mais uma vez eu agradeço o convite para falar para vocês, porque é como eu sempre digo com meus pacientes aqui no consultório: você, paciente asmático, tem que saber mais de asma do que o médico do pronto-socorro.
A mulher asmática tem que saber mais de asma do que o médico ginecologista dela. Por quê? Porque o médico do pronto-socorro está lá para salvar vidas, mas ele não é especialista em pneumologia. O ginecologista está focado muito mais na questão da saúde da mulher, mas não é uma especialidade que ele domina. Agora, cada um tem que saber do seu corpo, não é verdade? Então, o asmático precisa saber que o nome da sua doença é asma, ele precisa saber que, apesar de não ter cura, tem controle e tem sim como ter uma vida completamente normal. E em cima desses dados assustadores que você nos disse, eu vou trazer um dado também muito assustador. No Brasil, a gente ainda tem cerca de 5 a 7 mortes por dia por conta de asma. E é uma doença que as crises são completamente preveníveis. E como eu falei, é completamente possível uma pessoa com asma ter uma vida normal. Doutor, o senhor que tem essa sensibilidade, essa temperatura no consultório médico, né? Tem paciente que acaba não acreditando que tem asma, ou que é passageiro, ou que são sintomas normais. Eu já convivo com isso, não deve ser isso não. Diariamente. Diariamente. E justamente por falta de informação. As pessoas se acostumam com algumas coisas, com alguns problemas, né? Só que a gente tem que realmente explicar a seriedade que a asma não controlada pode chegar para uma pessoa. Como eu falei, como morte. Então, a palavra asma, às vezes, assusta. O paciente, ele quer falar que é bronquite, é uma bronquitezinha, e não é por aí. O paciente quer usar só medicação pontualmente, e não é por aí. Existe sim tratamento, desde os tratamentos da asma mais leve, que pode sim usar apenas se necessário, como os tratamentos mais avançados e mais caros, que inclusive a gente tem também no SUS, que é para asma grave, que o paciente tem que usar todos os dias a sua bombinha, a sua medicação inalatória, além de também algumas medicações injetáveis. Dados recentes mostram que apenas 12,3% dos asmáticos têm a doença controlada. Quais os principais fatores por trás dessa baixa taxa de controle? É revoltante pensar isso, né? A gente, infelizmente, está trazendo alguns dados tão assustadores, mas vamos pensar como uma crítica construtiva para todos nós, para nós da classe médica, para nós como seres humanos e para nós como mídia, né? Vocês como mídia, a gente agradece mais uma vez a gente poder divulgar esses valores, esses dados, porque é possível controlar. Isso que eu falo que é construtiva. Quando a gente pega um paciente que tem a asma controlada, esse paciente simplesmente não tem que ficar usando medicação para sair de crise. Ele pode usar a sua medicação inalatória, geralmente as bombinhas, né, como controle. Igual eu, Rodrigo, eu tenho problemas de colesterol. E eu uso meu remédio de colesterol todos os dias, independente de eu estar sentindo alguma coisa ou não. Uma outra pessoa que tem diabetes ou que tem hipertensão tem que usar sua medicação certinho. E o asmático, se ele tem essa indicação pelo seu médico, tem que usar sua bombinha diariamente bonitinho, certo? Então, essa bombinha é para controle. Se ele tem que ficar usando mais vezes para sair da crise, algum problema tem. Se esse paciente está... Olha só, vou falar 5 dados, tá? O segundo dado, se ele de repente acorda mais cedo, acorda de madrugada por conta de problemas da asma, seja tosse, seja falta de ar, tem algum problema. Se ele tem falta de ar, se ele tem cansaço, se ele tem essa intolerância aos esforços em algum momento, também é mais um terceiro problema. Quarto problema, quando a gente pensa que o paciente tem dificuldades nas atividades do trabalho, na escola, em casa, por conta de sintomas respiratórios. E por fim, uma outra pergunta que a gente faz nesses testes que a gente tem é perguntar para o paciente como que está o controle da asma dele. Então, se a gente... Perguntas básicas, né? Se ele não está tendo sintoma, se ele está tendo que usar a bombinha para sair de crise, se ele tem limitações das atividades por conta da asma e se acorda de noite. Coisa que não é para acontecer com ninguém. Doutor, quais são os mitos mais prejudiciais no entendimento da população sobre a doença ou frases, né, feitas das pessoas que durante muitos anos, você vai pegando ali uma informação da família, de um parente, da mãe, da avó e isso acaba sendo um mito. Bombinha ataca o coração, bombinha vicia, bombinha mata. Por favor, essas três frases são as mais ouvidas e as que trazem mais medo e que deixam os pacientes mais temerosos quanto ao seu tratamento, tá? Essa pergunta foi maravilhosa. A gente tem muitas frases que a gente traz no dia a dia, que a gente escuta dos pacientes, e a gente precisa quebrar esses mitos. Doutor, e como surge a asma? Que fatores levam ao desenvolvimento dessa doença crônica? Os mecanismos ainda não são totalmente conhecidos, tá? Mas a gente tem algumas questões mais clássicas, por exemplo, genética. Isso é um dos mais importantes, tanto é que é muito comum a gente ver familiares asmáticos, né? Pessoas da mesma família tendo asma, mesmo que sejam quadros até diferentes um pouco do outro,
como eu falei lá atrás. Às vezes tem mais tosse, outras vezes tem mais chiado de peito, outras vezes tem crise só quando muda o tempo, enfim. Então, a questão genética conta muito. Exposição inalatória a algumas coisas que vão fazer mal à pessoa, como, por exemplo, exposição inalatória ao tabagismo passivo na infância, né? Quando criança tinha exposição passiva ao tabaco do pai ou da mãe, principalmente mãe que de repente fumava durante a gestação, tá? E também alguns casos muito ligados com alergia, tá? Pacientes que têm aquela rinite alérgica, né? O nariz está sempre escorrendo, entupindo, ou tem aquelas dermatites, né? Aquelas alergias de pele. Isso acaba sendo muito unido para esses pacientes terem essa alergia de tudo, né? Acaba tendo, entre aspas, essa alergia dos pulmões, acaba tendo também asma. Quais são os tratamentos hoje, doutor, mais inovadores para asma? Eles são acessíveis na rede pública? Essa é uma segunda pergunta. Ou ficam restritos a pacientes de redes particulares de saúde? Essa pergunta é maravilhosa, mas vou responder essa pergunta com uma outra antes. Antes de pensar nos tratamentos mais modernos e mais atualizados, eu vou falar do mais básico, que infelizmente ainda está faltando para a população, e não por falta de acesso do SUS, inclusive, mas por falta de informação, tá? Que seriam as bombinhas. As bombinhas, volto a dizer que tem vários tipos, de várias marcas, de vários laboratórios, de vários dispositivos inalatórios, né? E aí a gente tem que saber que a base do tratamento do asmático é com corticoide inalatório, associado ou não ao broncodilatador. Isso tudo inalatório. Tá certo? Então, esse paciente está tratando bonitinho a sua asma, e geralmente é 2 vezes por dia, né? E vai acompanhando com o seu pneumologista, ele está bem controlado, ótimo. É esse o tratamento. E se tiver que parar, diminuir o tratamento, tem que sempre conversar com o seu médico. Esse tipo de medicação inalatória tem, obviamente, para comprar nas farmácias, mas também temos algumas delas disponíveis nos postos de saúde, temos algumas delas disponíveis, inclusive, na medicação de alto custo. Então, é totalmente possível uma pessoa ter o tratamento da sua asma, digamos, leve e moderada, pelo posto de saúde, pelo SUS. Agora, respondendo finalmente, sem mais delongas, as medicações mais modernas que a gente tem são as medicações imunobiológicas. Essas medicações biológicas são medicações injetáveis, tá? Em injeções, que muitas vezes as pessoas falam erradamente como vacinas, vacininha para asma. Não é bem isso. A gente tem as vacinas, que a gente precisa, obviamente, manter os nossos pacientes bem protegidos contra vírus, bactérias e tudo mais, né? Mas essas medicações biológicas que são injetáveis, elas são indicadas para paciente que tem asma grave. Não é para qualquer paciente, não é para paciente que tem asma leve, para paciente que tem asma controlada, ou mesmo aquele paciente que nem tinha o diagnóstico, ele nem sabia que tinha asma e está numa baita crise. Não, é para o paciente que tem asma, não está ficando bem controlada com as suas medicações, e ainda assim ele tem crises, ele tem que ficar usando corticoide oral, corticoide na veia, ficando para pronto-socorro, não tem o fôlego bom, não tem uma vida adequada. Esse paciente precisa ser avaliado por um pneumologista, por um especialista, para ver se realmente ele é eletivo, ele tem a indicação ou não dessas medicações biológicas. E que sim, temos também tanto disponíveis no rol da ANS, pelos seus planos de saúde, convênio, porque são medicações realmente bastante caras, como também tem disponível pelo SUS, pelo alto custo. Perfeito. Doutor, então, para encerrar, caro ouvinte, o doutor já deu umas dicas aqui. Quais são os sintomas mais comuns, doutor, que o senhor estava falando lá, que tem um protocolo, né? Pontua para a gente, por favor, 4 perguntas aí que o ouvinte deve se fazer na hora de saber se tem asma ou não. Por acaso, tem sintomas respiratórios mais de 2 vezes por semana? Sintomas respiratórios, a gente tem que tentar explicar, né? Falta de ar, cansaço, intolerância aos esforços. Cada um vai falar de um jeito, mas essa dificuldade de fazer esforço físico ou cansar por conta disso. Por um acaso, tem limitações das suas atividades por conta desse problema respiratório, no caso a gente está falando da asma. Eu não consigo subir a escada por conta disso. Não estou conseguindo fazer meu trabalho por conta do meu fôlego, que não está bom. Isso tudo conta. Acorda de noite por conta da asma, acorda de noite por conta de estar tendo muita tosse, ou acorda de noite, de madrugada, porque com falta de ar, com aquele puxando o fôlego, isso também conta. E por fim, isso já é um paciente que já tem o diagnóstico de asma, né? Se está precisando usar a medicação de alívio, que é para sair da crise, não é medicação de controle, está precisando usar a medicação de alívio mais do que 2 vezes por semana. Esse paciente que já tem o diagnóstico de asma, ele não está controlado. Você ouviu a edição 1170 do podcast 15 Minutos.
Dr. Rodrigo Santiago, pneumologista, diretor médico da ABRA, Associação Brasileira de Asmáticos. Muito obrigada pela participação aqui. Eu que agradeço e vou terminar só com uma frase. A asma não tem cura, mas tem controle. É possível você ter uma vida completamente normal. Procure ajuda médica especializada e tenha uma vida normal. Muito obrigado pelo espaço. Rogério Guimarães, também repórter do Jornal da Record. Muitíssimo obrigado pela parceria, Rogério. Obrigado, doutor Rodrigo. Obrigado, Giovana, pela oportunidade. Até a próxima. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra, das estagiárias Amanda Fusita, Isabela Santos e Yasmin Logrado, sonoplastia de Diego Marcondes, coordenação de conteúdo Deni Almeida, direção editorial Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. E você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. A gente te espera no próximo episódio. Até lá!